Na noite que eu mais esperei em 5 anos, meu marido disse: Carmen, não dá mais para continuarmos juntos. Roberto empurrou o envelope pardo na minha frente bem no meio do restaurante luxuoso que escolheu para comemorar a inauguração do consultório dele. Aquele consultório que eu construí. 5 anos quebrando as costas em 2 empregos enquanto ele sonhava. Preciso de uma esposa à altura, que eu possa levar para jantares com empresários e políticos. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando meu vestido simples, meu rosto cansado. Não somos mais do mesmo nível. Tenho vergonha de ter uma esposa comum como você. Minha sogra riu. Aquela risada cruel que sempre usou para me humilhar. Roberto agora tem padrões elevados. Vai atender ministros, juízes, empresários. Você deveria ter noção. Considere seu dinheiro todo esse tempo como esmola. Esmola. Ela chamou meu sacrifício de 5 anos de esmola. Algo dentro de mim quebrou e instantaneamente virou aço temperado. Me levantei e apontei para o rosto de Roberto. Esse consultório também é meu. Cada equipamento foi pago com meu suor. E vocês vão se arrepender amargamente. Saí daquele restaurante sem olhar para trás. Liguei para meu advogado e desapareci da cidade. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal. Deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Os aplausos ecoavam pela sala luxuosa do edifício comercial naquela manhã ensolarada. No meio da multidão de familiares e autoridades locais felizes, estava sentada com o coração transbordando de emoção. Passei a mão delicadamente no canto dos meus olhos molhados, tentando segurar as lágrimas. Olhei para a recepção impecável, onde Roberto, meu marido, estava de pé, ereto e confiante com seu jaleco branco imaculado, segurando a placa oficial que acabara de ser descerrada. Consultório, Dr. Roberto Ferreira, Clínica Médica de Excelência. Naquele instante, me dei conta de como o tempo tinha passado. Eu e Roberto já éramos casados havia 30 anos, uma vida inteira dividindo alegrias e dificuldades. Mas foi apenas nos últimos 5 anos que mergulhamos no maior projeto da nossa história. Tirar do papel o sonho do consultório particular dele em um bairro nobre, um plano que eu abracei como se fosse meu também. 5 anos. 5 anos de espera, sacrifício e trabalho inimaginável finalmente valeram a pena naquele dia. Sorri. Um sorriso sincero que parecia meio forçado pelo cansaço acumulado de anos. Olhei para minhas próprias mãos, um pouco ásperas. Mãos que há 5 anos não conheciam mais o luxo de tratamentos de beleza. Mãos ocupadas mexendo massa de salgados encomendados de madrugada. Mãos digitando relatórios de horas extras no meu trabalho administrativo. E mãos que massageavam as costas de Roberto quando ele reclamava de cansaço dos plantões noturnos no hospital público enquanto planejava seu consultório particular. Me dispus a fazer 2 empregos ao mesmo tempo. Vendi as joias que herdei da minha mãe e segurei todos os meus próprios desejos. Tudo por um sonho. Ver Roberto finalmente livre do hospital público, com seu consultório particular em bairro nobre. Ao meu lado, Dona Marlene, mãe de Roberto e minha sogra, exibia o rosto mais orgulhoso do mundo. Meu filho, Dr. Roberto Ferreira, agora tem consultório próprio no bairro mais chique da cidade. Gritou Dona Marlene para os convidados ao seu lado, que responderam com felicitações. Dona Marlene parecia tão elegante com seu vestido caro e cabelo penteado impecavelmente. Ela me olhou de relance, eu que estava vestindo apenas um vestido simples. Desde o começo, Dona Marlene nunca escondeu o fato de que não gostava muito de mim, me considerando de família humilde e não à altura de Roberto, que ela achava brilhante. Mas eu não me importava. Para mim, o amor de Roberto era suficiente. A cerimônia de inauguração terminou. Roberto se aproximou de nós com um largo sorriso. Mas esse sorriso foi principalmente direcionado a Dona Marlene. Ele a abraçou apertado. Mãe, consultório próprio finalmente, disse ele. Claro, filho, eu sempre soube que você era especial. Você merece atender só pacientes VIP, respondeu Dona Marlene, dando tapinhas nas costas de Roberto. Me aproximei tentando abraçar meu marido. Parabéns, amor. Finalmente nossa luta acabou. Sussurrei. Roberto ficou meio rígido ao receber meu abraço. Ele se afastou rapidamente. Obrigado.
Hoje à noite vamos jantar naquele restaurante novo e chique que abriu. Já reservei mesa para comemorarmos, disse Roberto. Mas seus olhos não me olhavam. Meu coração se apertou um pouco com aquela frieza, mas tentei relevar. Talvez Roberto estivesse apenas cansado ou empolgado demais. Claro, amor, qualquer coisa por você, respondi suavemente. Naquela noite, nós três estávamos sentados em um restaurante luxuoso com vista deslumbrante da cidade iluminada. Eu me sentia um pouco deslocada. Era o lugar mais caro que já tinha ido. Vi Roberto, que já havia trocado de roupa e vestia uma camisa de grife que parecia caríssima, sentado com extrema confiança. Dona Marlene não parava de fotografar Roberto e postar nas redes sociais. Finalmente nossa luta toda acabou, né, amor? Depois disso podemos começar uma vida nova. Você não precisa mais daqueles plantões horríveis no hospital público. Falei, tentando puxar uma conversa calorosa. Dona Marlene, que ouviu isso, deu uma risadinha. Luta de Roberto, Carmen. Meu filho sempre foi médico dedicado. Agora ele tem consultório próprio. Claro que a vida dele vai ser nova. Ele merece atender só a elite, não aquela gentalha do SUS. Fiquei calada ouvindo aquela indireta cruel. Olhei para Roberto esperando que meu marido me defendesse. Dissesse que foi nossa luta, de nós dois. Mas Roberto apenas ficou em silêncio, ocupado olhando o cardápio. Depois de fazer o pedido, o ambiente ficou em silêncio por um momento. Roberto pigarreou. Ele me olhou, desta vez com um olhar difícil de decifrar, frio, sem expressão, e havia algo estranho ali. Carmen, tem uma coisa que preciso falar com você, disse Roberto. Sim, amor. Olhei para ele cheia de esperança. Roberto mexeu em sua pasta de couro nova, tirou um envelope pardo grosso e colocou sobre a mesa bem na minha frente. Franzi a testa. O que é isso, amor? Contrato de algum convênio médico? Dona Marlene, que estava sentada ao lado de Roberto, sorriu de lado. Um sorriso que me deu um pressentimento terrível. Roberto balançou a cabeça devagar. Não. Abre aí. Minha mão tremeu um pouco ao pegar aquele envelope. Abri devagar. Meus olhos leram as primeiras linhas daquele documento oficial. Senti meu coração parar de bater. O restaurante luxuoso pareceu parar de girar. O som de talheres e pratos nas outras mesas pareceu se distanciar. Ali estava escrito claramente: ação de divórcio. Levantei meu rosto olhando Roberto com os olhos arregalados. Meus lábios tremiam. Amor, isso é brincadeira, né? Que tipo de piada é essa? Hoje é dia da inauguração do seu consultório. Roberto puxou o ar profundamente. Seu rosto endureceu, como se a máscara de felicidade que ele usou o dia inteiro tivesse sido arrancada. Estou falando sério, Carmen. Não dá mais para continuarmos juntos. Mas por quê? O que eu fiz de errado, amor? 5 anos eu... Minha voz falhou. Justamente por isso. Roberto me cortou rápido. Seu tom era afiado. 5 anos já foi o suficiente. Agora tenho consultório em área nobre. Vou atender a elite da cidade. Preciso de uma esposa à altura, que eu possa levar para jantares com empresários e políticos, que possa estar no mesmo nível social que meus pacientes. Roberto me olhou de cima a baixo, avaliando meu vestido simples, avaliando meu rosto cansado sem maquiagem elaborada. Carmen, não somos mais do mesmo nível, disse Roberto como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se 5 anos do meu sacrifício não significassem absolutamente nada. Eu tenho vergonha de ter uma esposa comum como você. Foi como levar um raio em pleno dia de sol. Minha cabeça começou a doer violentamente. Aquela humilhação saiu da boca do homem que sustentei, que cuidei quando estava doente, que apoiei durante plantões exaustivos, enquanto sonhava com consultório próprio. Dona Marlene completou com um tom de vitória absoluta. Já ouviu, Carmen? Roberto agora tem padrões elevados. Vai atender ministros, juízes, empresários. Você deveria ter noção disso desde o começo. Em vez de você virar um peso e fazer meu filho passar vergonha no meio da elite médica, é melhor vocês se separarem agora. Considere seu salário todo esse tempo como uma caridade, uma esmola que você deu. As lágrimas que estava segurando finalmente caíram. Não foi só uma lágrima, foram muitas escorrendo pelo meu rosto. A dor, a humilhação e a traição despedaçaram meu coração em 1000 pedaços. Olhei para Roberto tentando encontrar algum resto do homem que um dia me amou,
Mas tudo que encontrei foi um estranho arrogante de jaleco branco. Olhei para Dona Marlene, que sorria satisfeita como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Mordi meu lábio com força, segurando o choro que quase explodiu. Não ia dar a eles a satisfação de me ver aos prantos em público. Com a mão tremendo violentamente, amassei aquela carta de divórcio. As palavras, considere como caridade, como esmola, que Dona Marlene jogou, foram como gasolina jogada em brasas dentro do meu coração. Algo dentro de mim quebrou, mas não despedaçou completamente. Algo quebrou e instantaneamente se transformou em aço frio e afiado. Minhas lágrimas pararam de cair de repente. Levantei minha cabeça devagar, olhando para as duas pessoas na minha frente. Meu olhar, que antes estava ferido e cheio de mágoa, agora mudou para frio, sem expressão e ilegível. Limpei o resto das lágrimas no meu rosto com força. Não era mais o gesto suave de alguém desesperado. Era o gesto firme de alguém que acabou de tomar uma decisão definitiva. Roberto e Dona Marlene ficaram um pouco surpresos com aquela mudança drástica. Eles achavam que eu ia chorar alto, implorar de joelhos ou desmaiar no chão, mas fiquei em silêncio de um jeito assustador. Chega! Essa única palavra saiu dos meus lábios. Minha voz estava rouca de segurar o choro, mas soava muito forte e cheia de determinação. Chega, Dona Marlene! Repeti olhando direto nos olhos da minha sogra, que começou a ficar confusa e preocupada. A senhora disse que eu deveria ter noção. A senhora disse que meu sacrifício todo esse tempo foi só caridade, foi esmola. A senhora disse que sou um peso morto. Eu ri baixinho. Uma risada sarcástica que soou mais assustadora que um choro histérico. Aquela risada fez Roberto se sentir extremamente desconfortável. Vocês acham que vou ficar quieta sendo pisoteada e humilhada assim? Então desviei meu olhar para Roberto, que agora parecia meio nervoso, e começou a gaguejar sem jeito. E você, Roberto? Falei seu nome com puro desprezo. A forma como enfatizei a palavra amor antes soou como uma zombaria cruel. Você disse que agora é médico de elite. Você disse que esse consultório é seu. Você está muito enganado, meu querido. Me levantei devagar da minha cadeira. Meu movimento era calmo, mas cheio de raiva contida e perigosa. Minha mão, que antes amassava a carta de divórcio, agora apontava diretamente para o rosto de Roberto, que começou a ficar pálido como papel. Esse consultório também é meu. Minha voz de repente subiu uma oitava inteira, assustando Roberto e Dona Marlene e até fazendo várias pessoas nas mesas ao lado olharem chocadas para nossa direção. Não me importei nem um pouco. Cada centavo que pagou aquele consultório luxuoso foi do meu suor. Gritei sem me importar com quem estava ouvindo. Minha voz tremia pela emoção, transbordando como vulcão. Cada equipamento médico caro que você comprou, o ultrassom, o eletrocardiógrafo, a maca eletrônica, o computador de última geração, tudo foi da minha comida que eu deixei de comer para pagar. Cada reforma daquele consultório chique com piso de porcelanato, cada móvel de luxo da recepção, cada revista importada da sala de espera foi paga com meu sangue. Cada noite que você dormiu tranquilo planejando seu consultório de elite, eu ainda estava acordada mexendo massa de salgados encomendados até o amanhecer para conseguir pagar o aluguel mensal daquele ponto comercial caríssimo. Espetei o peito de Roberto com meu dedo indicador repetidamente. Você só pegou emprestado meu corpo, pegou emprestada minha força, pegou emprestada minha vida inteira durante 5 anos só para ter aquele consultório. Aquele jaleco branco que você veste com tanto orgulho foi comprado com meu dinheiro. Aquele estetoscópio importado pendurado no seu pescoço foi pago por mim. Meu peito subia e descia rapidamente. Minha respiração estava ofegante, segurando a raiva que chegou ao limite máximo. Vocês disseram que não sou do mesmo nível? Ri de novo, dessa vez mais alto e mais assustador. Vocês estão absolutamente certos. Realmente não sou do mesmo nível. Olhei para Roberto e Dona Marlene alternadamente com um olhar afiado que penetrava como faca. Nunca vou ser do mesmo nível de um homem covarde que teve coragem de trair a esposa no dia da inauguração do consultório dele. E nunca vou ser do mesmo nível de uma mãe que orgulhosamente apoia a traição do próprio filho só por causa de status social e dinheiro. Peguei minha bolsa simples de pano que estava pendurada na cadeira. E gravem isso muito bem na cabeça de vocês dois. Enfatizei cada palavra com ódio.
Vocês vão se arrepender amargamente. Roberto, que teve seu orgulho de médico de elite ferido por ter sido gritado e humilhado em público, também se levantou bruscamente. Seu rosto ficou vermelho intenso de vergonha e raiva descontrolada. Carmen, senta agora. Não faz cena ridícula. O que você quer mais? Divisão de bens? Não temos nada em nosso nome, você esqueceu? Todo o seu dinheiro já foi investido no meu consultório. Não tem nada para dividir. Gritou Roberto, tentando me intimidar para voltar a ser a esposa submissa de antes. Mas sorri. Um sorriso tão frio e calculista que fez Roberto sentir arrepios na espinha. Você acha que sou tão burra e ingênua assim, Roberto? Tirei meu celular da bolsa. Não me importei mais com os olhares curiosos e chocados das pessoas ao nosso redor. Você acha que não percebi seus sinais suspeitos desde 6 meses atrás? Você que começou a esconder seu celular toda vez que eu passava perto? Você que começou a voltar tarde da noite com desculpa de plantões extras no hospital? Mas o perfume barato de outra mulher grudado na sua roupa, você que de repente tinha dinheiro para comprar um relógio suíço caríssimo. Sendo que semana passada eu acabei de recusar comprar uma roupa nova para mim porque tinha que pagar a última parcela do sistema de ar-condicionado central do seu precioso consultório. Os olhos de Roberto se arregalaram completamente. Ele não esperava que eu tivesse percebido e juntado todas essas informações. Disquei um número de discagem rápida no meu celular. Alô, Dr. Fernando, boa noite. Desculpa incomodar o senhor nesse horário. Roberto franziu a testa profundamente. Doutor Fernando? Doutor Fernando quem? Perguntou desconfiado e com medo na voz. Dona Marlene, que antes estava arrogante e vitoriosa, agora começou a parecer extremamente inquieta. Seu rosto ficou tenso e pálido. Ignorei Roberto completamente, como se ele não estivesse mais ali na minha frente. Isso mesmo, doutor. Sou eu, Carmen. Nossa suspeita estava completamente certa desde o começo. Pausa enquanto ouvia a voz calma do advogado do outro lado do telefone. Sim, doutor. Como o senhor previu perfeitamente, recebi a carta de divórcio hoje à noite no restaurante, exatamente como o senhor previu todo o roteiro dele. O coração de Roberto bateu acelerado e descompassado suspeita. Previsão. Roteiro. Por favor, continuei com uma voz assustadoramente calma e mortal. Processe imediatamente todos os documentos que deixei guardados no escritório do senhor semana passada. Sim, doutor. Tudo incluindo a ação de reconvenção por traição conjugal, abandono afetivo e apropriação indébita. E o mais importante de tudo, os detalhes completos da cobrança judicial de indenização dos custos totais do consultório médico e custo de vida durante 5 anos completos. Por favor, envie a notificação extrajudicial o mais rápido possível para o endereço do consultório dele. Quero que chegue na segunda-feira de manhã, quando ele estiver atendendo seus primeiros pacientes VIP. Ao ouvir as palavras ação judicial e indenização, Dona Marlene praticamente pulou da cadeira. Seu rosto ficou branco como papel. As mãos dela tremiam descontroladamente. Reconvenção? Indenização do quê, Carmen? Você está inventando maldades. Você ficou completamente louca? Você quer chantagear e extorquir meu filho? Ela gritou descontrolada, em pânico total. Finalmente desliguei meu telefone calmamente. Coloquei de volta na bolsa com um movimento lento e calculado. Olhei para Dona Marlene com desprezo. Não fiquei louca, Dona Marlene. Só estou cobrando judicialmente o que é meu por direito legal. A senhora mesma que disse isso há poucos minutos, não foi? Que meu dinheiro foi caridade, foi esmola. Se é assim, só quero minha esmola generosa de volta, completa e com juros. Guardei cuidadosamente cada comprovante de transferência bancária, cada recibo de pagamento de aluguel do ponto comercial, cada nota fiscal de equipamento médico, cada cupom de material de construção da reforma, até cada conta de luz e água que paguei sozinha durante 5 anos inteiros. Então olhei para Roberto, que agora estava parado congelado como estátua. Seus lábios não conseguiam se mexer de tão chocado. Você acha que vou deixar você sair livre e solto com esse consultório luxuoso que comprei com meu sangue, minhas lágrimas e minha dignidade, e você usa para impressionar uma amante nova que seja do seu nível social? Você está muito enganado, Roberto. Muito enganado mesmo. Peguei aquela carta de divórcio amassada da mesa. Na frente de Roberto e Dona Marlene, não rasguei como eles esperavam.
Dobrei com extremo cuidado e coloquei dentro da minha bolsa como se fosse um tesouro. Isso vai ser uma prova adicional muito boa e valiosa no tribunal. Obrigada por documentar sua traição por escrito e com data da inauguração. Os juízes adoram esse tipo de prova. Não vou assinar sua carta de divórcio patética, falei firme olhando nos olhos dele, mas vou ser eu quem vai entrar com ação de divórcio litigioso contra você. E vou garantir pessoalmente que você pague cada gota do meu suor, cada lágrima que derramei, cada hora de sono que perdi antes de poder usar orgulhosamente seu jaleco branco imaculado e atender sua elite querida. Sem dizer mais uma única palavra, virei as costas. Caminhei ereta com passos firmes e decididos, saindo daquele restaurante luxuoso. Deixei Roberto e Dona Marlene congelados e apavorados na mesa deles com a comida cara que pediram e que nem tinham tocado ainda. Naquela noite, não chorei mais nenhuma lágrima. A raiva que estava queimando como lava tinha consumido todas as minhas lágrimas, deixando apenas uma determinação de aço temperado. Meus passos saindo daquele restaurante luxuoso pareciam leves como plumas, mas minhas pegadas pareciam queimar e derreter o piso de mármore frio. Não estava mais chorando. A raiva tão densa e concentrada tinha congelado minhas lágrimas completamente. Caminhei rápido até o saguão do prédio, ignorando os olhares extremamente curiosos dos garçons e seguranças do restaurante que me viram entrar feliz em 3 pessoas, mas sair sozinha com o rosto vermelho de raiva. Parei um táxi comum que passava na avenida, dei um endereço conhecido, o apartamento simples de Clarice, minha única amiga verdadeira e confiável nesta cidade grande. Durante toda a longa viagem de táxi, fiquei em silêncio absoluto como uma estátua de pedra. As luzes brilhantes da cidade que deveriam ser testemunhas da celebração da minha felicidade, agora pareciam zombarias cruéis e dolorosas. A imagem do rosto arrogante de Roberto e o sorriso malicioso e vitorioso de Dona Marlene continuavam piscando repetidamente na minha mente. Não somos mais do mesmo nível. Aquela frase maldita era como um prego enferrujado sendo martelado repetidamente no meu ouvido. Apertei com força meu celular na mão. Ali estava salvo o contato do Dr. Fernando. Não ia deixar essa humilhação grotesca ser o fim de tudo. Isso era apenas o começo da minha vingança. Clarice abriu a porta do apartamento simples dela com cara de sono profundo. Mas seus olhos se arregalaram completamente ao me ver parada na frente dela. Carmen, o que aconteceu a essa hora da noite? Você não estava comemorando a inauguração do consultório do Roberto? Não consegui responder imediatamente. Entrei tropeçando, e assim que a porta se fechou atrás de mim, minhas pernas ficaram fracas. Encostei na parede fria. Ele pediu divórcio, Clarice. Falei com a voz baixa e rouca. O quê? Clarice pulou assustada. Você está brincando comigo? No restaurante hoje à noite, bem no dia da inauguração do consultório. Repeti com a voz começando a tremer novamente. Clarice imediatamente me abraçou apertado. No abraço quente de Clarice, finalmente minhas defesas desmoronaram por completo. Mas não foi choro de desespero, foi choro de raiva pura transbordando violentamente. Contei absolutamente tudo, palavra por palavra. A humilhação de Dona Marlene, a arrogância nojenta de Roberto e aquela carta maldita de divórcio. Canalha sem vergonha, parasita, bufou Clarice com as mãos fechadas em punho. E sua sogra é humana ou é demônio? Eu não te avisei desde o começo, Carmen. Eles só estavam te usando descaradamente. Eu sei perfeitamente. Sibilei soltando o abraço e limpando minhas lágrimas com raiva. Eu já liguei para o advogado. O nome dele é Dr. Fernando. Clarice ficou boquiaberta. Advogado? Desde quando? Desde 6 meses atrás, Clarice. Desde que percebi que Roberto estava mudando completamente. Desde que encontrei provas de transferências bancárias dele para outra conta que eu não conhecia, eu só precisava da prova final e essa noite ele me entregou de bandeja. Algumas semanas depois, a atmosfera na sala de mediação do fórum era gelada e extremamente tensa. Estava sentada ereta, vestindo uma blusa simples mas arrumada. Meu rosto estava calmo, sem nenhuma expressão visível. Ao meu lado, Dr. Fernando, um homem de meia idade de óculos com aura calma, mas afiada como navalha, organizava pilhas grossas de documentos em cima da mesa. Do outro lado da mesa, Roberto e Dona Marlene estavam sentados inquietos e nervosos.
Roberto, que estava prestes a começar a atender seus primeiros pacientes particulares no consultório de luxo, parecia amarrotado e cansado. Dona Marlene não parava de sussurrar nervosa. Seu rosto estava pálido como cera. A notificação extrajudicial do Dr. Fernando, contendo os detalhes da ação de reconvenção e a cobrança de indenização no valor astronômico de R$ 743 mil, tinha destruído completamente a euforia da inauguração deles. A mediadora abriu a sessão oficialmente. Mas antes que Roberto ou o advogado barato que acabaram de contratar conseguissem falar qualquer coisa, Dr. Fernando imediatamente tomou o controle total. Agradeço pelo tempo de todos. Minha cliente Carmen dos Santos está aqui hoje para responder formalmente à ação de divórcio do Sr. Roberto Ferreira. Porém, nós rejeitamos completamente essa ação. Roberto levantou o rosto confuso. O que você quer dizer com rejeitar? A Carmen não pode simplesmente... Nós rejeitamos, cortou o Dr. Fernando com firmeza absoluta, porque minha cliente é quem vai entrar oficialmente com ação de divórcio litigioso, e já registramos hoje de manhã. Dr. Fernando empurrou uma pilha enorme de documentos na direção da mediadora. Ação de divórcio com fundamentação em traição conjugal comprovada, abandono afetivo, apropriação indébita de recursos e violência psicológica continuada. Calúnia absurda, berrou Dona Marlene com a voz estridente e desesperada. Você não pode inventar essas mentiras todas. Dr. Fernando a ignorou completamente como se ela fosse invisível. E também anexamos cobrança judicial de indenização integral por todos os custos do consultório médico e custos de vida que minha cliente desembolsou durante 5 anos completos para financiar a atividade profissional do Sr. Roberto. Dr. Fernando abriu uma pasta grossa na frente dele. Aqui estão anexados de forma completa e detalhada comprovantes de transferência bancária de pagamento de aluguel mensal do ponto comercial em área nobre, recibos de compra de equipamentos médicos incluindo ultrassom, eletrocardiógrafo, autoclave, recibos de reforma completa do consultório, comprovantes de compra de mobiliário da recepção e sala de atendimento, até os recibos detalhados de todas as despesas mensais de água, luz, internet e telefone que minha cliente pagou sozinha. O valor total documentado e comprovado é de R$ 743 mil. Os olhos de Roberto quase saltaram das órbitas. Seu rosto ficou branco instantaneamente. R$ 743 mil? Isso é um absurdo completo. Esse valor não faz o menor sentido. Dona Marlene parecia estar tendo um ataque cardíaco. Sua boca ficou escancarada sem conseguir falar. O advogado barato deles só conseguiu engolir seco, olhando para a montanha de provas perfeitamente organizadas. Isso é extorsão pura, sibilou Roberto. Sua voz tremia entre raiva e medo genuíno. Isso foi obrigação de esposa. Carmen, você enlouqueceu completamente. Eu, que estava calada desde o começo, finalmente falei. Olhei Roberto diretamente nos olhos, sem piscar. Obrigação de esposa que você chamou de não ser do mesmo nível que você. Obrigação de esposa que você teve vergonha de assumir publicamente. Obrigação de esposa que você descartou no dia da inauguração como lixo? Perguntei com voz monótona, mas cortante como lâmina. Não enlouqueci, Roberto. Só estou cobrando o que investi. O silêncio na sala era sufocante e pesado. Roberto e Dona Marlene sabiam que estavam completamente derrotados. Não tinham absolutamente nenhuma defesa convincente contra aquela montanha gigantesca de provas documentais. Foi nesse momento que dei um sinal discreto para Dr. Fernando. Dr. Fernando assentiu profissionalmente. Porém, disse Dr. Fernando, fazendo Roberto e Dona Marlene ficarem tensos novamente. Minha cliente é uma pessoa de bom coração e generosa. Ela não deseja prolongar desnecessariamente esse processo doloroso. Olhei fixamente para Roberto. Vou retirar completamente a cobrança dos R$ 743 mil. Roberto e Dona Marlene ficaram boquiabertos, não acreditando no que estavam ouvindo com os próprios ouvidos. Mas com algumas condições inegociáveis. Continuei rapidamente antes que eles comemorassem. Primeiro, você concorda imediatamente com minha ação de divórcio litigioso. A causa registrada oficialmente tem que estar clara em cartório, traição conjugal comprovada e abandono da família. Quero minha dignidade de volta registrada em papel. Roberto rangeu os dentes com força.
Isso é humilhante demais para minha reputação profissional. Segundo, continuei ignorando o protesto dele. Nenhuma cobrança ou divisão de bens em regime de comunhão. Não vou levar absolutamente nada daquele consultório. E você também não pode me cobrar absolutamente nada. Para sempre estaremos quites financeiramente. Terceiro, vocês dois assinam um termo de compromisso legal de nunca mais me procurar, me perturbar ou procurar minha família. Nunca mais na vida. Quarto, tudo isso se resolve hoje mesmo. Sem recursos, sem apelações, sem enrolação. Assinam agora, ou a cobrança integral dos R$ 743 mil volta a valer imediatamente. Roberto olhou desesperado para Dona Marlene. Dona Marlene, que estava apavorada imaginando ter que vender a casa deles para pagar uma dívida gigantesca de R$ 743 mil, imediatamente acenou com a cabeça freneticamente. Aceita, aceita tudo. Assina logo, Roberto, sussurrou ela desesperada. Orgulho não vale nada comparado com uma dívida desse tamanho monstruoso. Roberto, com a mão tremendo incontrolavelmente de vergonha e alívio misturados, assinou o termo de acordo. O processo de divórcio avançou muito rapidamente. O martelo da juíza bateu na mesa. Estava oficialmente livre. Saí da sala de audiências sem olhar uma única vez para trás, deixando Roberto sentado desolado e Dona Marlene chorando aliviada, mas destruída. Naquela tarde mesmo, terminei de colocar minhas últimas coisas dentro de uma mala velha no apartamento de Clarice. Já tinha vendido todas as joias que ainda restavam, juntando dinheiro suficiente para recomeçar uma vida nova do zero. Carmen, você tem certeza? Aqueles R$ 743 mil eram seu dinheiro suado. Você poderia comprar um apartamento novo e confortável com esse dinheiro todo. Clarice ainda não conseguia entender minha decisão. Fechei a mala com decisão. Não quero esse dinheiro, Clarice. Se eu pegar esse dinheiro, vou ficar para sempre amarrada ao rancor e à vingança. Esse dinheiro está sujo, contaminado com humilhação. Paguei R$ 743 mil por uma lição de vida caríssima e definitiva. Não quero repetir esse erro nunca mais. Então, para onde você vai agora? Sorri. O primeiro sorriso verdadeiro e genuíno depois de semanas inteiras de sofrimento. Vou realizar meu sonho que ficou adiado e engavetado. Vou estudar de novo. Vou escrever. Ainda tenho meu cérebro funcionando, Clarice. Ainda tenho ambição e força. Segurei os dois ombros de Clarice com firmeza. Prometo para você. Vou sair desta cidade maldita. Vou desaparecer completamente da vida de Roberto e da vida da mãe dele. Vou usar toda a minha riqueza não material, toda essa dor acumulada para construir algo muito grande e significativo. Um dia no futuro, eles vão ouvir meu nome novamente, e quando esse dia chegar, vão perceber finalmente quem realmente não era do mesmo nível. Abracei Clarice apertado com emoção. Cuida bem de você, Clarice. Não conta para ninguém onde estou, para ninguém mesmo. Pode deixar, Carmen. Vai atrás do seu sonho. Faz eles se arrependerem amargamente. Naquela noite fria, subi em um ônibus intermunicipal classe econômica. Escolhi propositalmente uma cidade pequena e distante, um lugar onde absolutamente ninguém me conhecia. Quando o ônibus começou a se mover lentamente, deixando para trás as luzes brilhantes da cidade que me machucou profundamente, olhei pela janela suja. Não chorei nenhuma lágrima. Só senti um alívio extraordinário e libertador. Tinha desaparecido do mapa, levando comigo uma mala velha, uma pilha de provas do meu sacrifício que não transformei em dinheiro e uma promessa enorme que fiz para mim mesma. 1 ano se passou rapidamente. O tempo correu sem fazer concessões, mudando destinos e girando a roda da vida inexoravelmente. No 15º andar de um prédio comercial moderníssimo no centro da capital, um homem relativamente maduro caminhava com passos firmes e cheios de confiança excessiva. Seu jaleco branco estava impecavelmente limpo e engomado. Um estetoscópio caríssimo importado pendurado no pescoço não era apenas ferramenta de trabalho, mas símbolo claro de status social. O crachá no peito estava gravado claramente. Dr. Roberto Ferreira, Clínica Médica VIP. Ele era a nova estrela em ascensão entre os médicos particulares da elite, inteligente, rápido e, apesar da clínica ser nova,
Já era procurado por empresários, políticos e artistas. Seus colegas de profissão o adoravam, as enfermeiras e secretárias jovens o admiravam secretamente, e os estudantes de medicina o viam como modelo de sucesso. Roberto tinha conquistado exatamente tudo o que sempre quis. A vida antiga ao meu lado parecia um pesadelo distante que já tinha passado há muito tempo. Ele quase nunca lembrava do meu nome. Se ocasionalmente aquele nome cruzava sua mente, Roberto simplesmente descartava como uma lembrança constrangedora e vergonhosa, uma fase necessária, mas humilhante, que teve que passar para alcançar sua posição atual de prestígio. Divorciar de Carmen foi a melhor decisão da minha vida inteira. Era o que frequentemente dizia para si mesmo em frente ao espelho do apartamento luxuoso. Carmen era um peso morto, uma pedra no sapato, uma lembrança constante do meu passado medíocre. Agora sou livre completamente. Essa liberdade ele celebrava com luxo exagerado e ostentação. Roberto não morava mais naquela casa alugada apertada que herdou do pai. Ele e Dona Marlene se mudaram para um apartamento luxuoso de cobertura no centro da cidade, com vista panorâmica deslumbrante das luzes da cidade que podiam apreciar todas as noites. A prestação mensal era sufocante e apertava o pescoço. Mas Roberto não se importava nem um pouco. Status social era absolutamente tudo para ele. Também trocou sua moto velha e enferrujada por um sedã BMW Série 3, novinho em folha, na cor preta metálica reluzente. O carro foi comprado com financiamento de prazo de 7 anos, com juros estratosféricos. Seu salário inicial como médico particular de elite era alto, mas não era nem de longe suficiente para sustentar o estilo de vida extravagante que queria ostentar para todos. Todo fim de semana, Roberto gastava fortunas em restaurantes sofisticados, o mesmo tipo de restaurante que usou para me humilhar. Comprava relógios de marca caríssimos, roupas de grife importadas e se tornou membro de um clube de golfe exclusivo para milionários. Na superfície aparente, Dr. Roberto era o retrato perfeito e impecável do sucesso absoluto. Mas por trás dessa fachada brilhante, as contas do cartão de crédito começavam a se acumular perigosamente. Ele vivia no esquema clássico de roubar Pedro para pagar Paulo, usando 5 cartões de crédito diferentes para cobrir uns aos outros e pegando vários empréstimos bancários com a desculpa de investimentos. A arrogância de Roberto contaminou perfeitamente Dona Marlene. Seu status como mãe de médico de elite tinha elevado seu prestígio social a um nível que nunca imaginou alcançar. Dona Marlene agora era membro permanente e ativa do grupo de senhoras da alta sociedade, esposas de empresários e políticos influentes. Toda vez que o grupo se reunia, não falava de outra coisa senão das maravilhas e conquistas de Roberto. Ah, Roberto está ocupadíssimo, minhas queridas. Consultas particulares sem parar. Ontem mesmo chegou em casa de madrugada, disse Dona Marlene numa tarde ensolarada no salão de chá de um hotel 5 estrelas enquanto mexia seu chá caríssimo. Na verdade, ela sabia perfeitamente que Roberto chegou de madrugada não por causa de trabalho, mas porque estava numa festa em uma boate exclusiva, coitada da senhora. Mas fazer o quê? É o preço da dedicação profissional. Ele é dedicado demais ao trabalho. O apartamento novo dele, meninas, continuou Dona Marlene como se estivesse respondendo uma pergunta que ninguém fez. Ah, é modesto, sabe? Só 3 suítes, vista para a cidade toda iluminada. Roberto que insistiu que eu me mudasse, disse que queria que eu tivesse conforto na velhice. Esse menino é dedicado e atencioso demais. Dona Marlene não parava de pressionar Roberto insistentemente para encontrar uma companheira nova e adequada. Roberto, filho, você agora é médico de elite renomado. Não pode errar na escolha da esposa de novo. Procura alguém do mesmo nível social. A filha do desembargador Henrique é linda e formada no exterior. Ou talvez a Patrícia, filha do dono da rede de hospitais. Você precisa entender que casamento agora é investimento social estratégico para sua carreira. Repetia Dona Marlene praticamente todos os dias sem parar. Roberto apenas concordava passivamente, aproveitando seu novo status como o solteiro mais cobiçado e desejado do momento. Os dias passavam em um círculo vicioso perigoso de arrogância e dívidas crescentes.
Até que numa tarde, enquanto Roberto liderava uma reunião de avaliação com médicos residentes mais jovens, algo inesperado aconteceu. Ele estava falando com autoridade absoluta, apontando para a tela da apresentação, quando de repente sua cabeça começou a girar violentamente. Sua visão ficou embaçada por frações de segundo e teve que se segurar na borda da mesa para não cambalear visivelmente. Doutor Roberto, o senhor está bem? Perguntou um residente preocupado ao ver o rosto do chefe ficar subitamente pálido. Roberto imediatamente se endireitou e pigarreou tentando disfarçar. Não é nada, só um pouco cansado. Muitas consultas particulares, respondeu com rispidez. Vamos continuar a reunião. Ignorou completamente a pulsação estranha e incômoda na têmpora. Só enxaqueca comum, pensou. Falta de sono e excesso de café. Mas aquela enxaqueca comum começou a aparecer com frequência alarmante. Alguns dias depois, enquanto almoçava sozinho na cafeteria do prédio, ainda com seu estilo arrogante criticando a comida do chefe que considerava de qualidade inferior, sua mão de repente tremeu levemente ao segurar a colher. O tremor durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para fazer seu coração disparar descontrolado. O que foi isso? Pensou assustado. Ele fechou a mão embaixo da mesa tentando controlar o tremor involuntário. Tentou se convencer de que era por causa do ar-condicionado gelado. Naquela noite no apartamento luxuoso, os sintomas voltaram muito mais fortes e assustadores. Tinha acabado de sair do banho quente, se preparando para ir a um jantar que Dona Marlene organizou para apresentá-lo a uma mulher. Estava em frente ao espelho grande do banheiro ajeitando a gravata cara. De repente, o mundo inteiro ao seu redor pareceu inclinar perigosamente. Sua cabeça doeu de forma insuportável, como se estivesse sendo perfurada por milhares de agulhas em brasa. Sua visão ficou completamente embaçada e seus ouvidos começaram a zumbir alto. Cambaleou para trás, batendo violentamente na penteadeira atrás dele. Frascos caros de perfume importado caíram e se quebraram no chão. O quê? O que está acontecendo comigo? Sibilou segurando a cabeça que parecia que ia explodir. Sentou no chão frio do banheiro. Sua respiração estava ofegante e irregular. Suor frio encharcou completamente sua camisa social, cara. Como médico, os alarmes de perigo no seu cérebro tocaram ensurdecedoramente. Isso não era cansaço simples. Isso não era enxaqueca comum. Mas seu ego inflado e gigantesco se recusava terminantemente a admitir. Era impossível estar doente. Um doutor Roberto Ferreira, tão bem-sucedido que estava no auge da carreira, não podia estar doente. Engatinhou até o armário de remédios, pegou 2 comprimidos de analgésico de dose alta, engoliu sem água. Depois de 15 minutos intermináveis, a dor diminuiu lentamente. Embora a pulsação residual ainda estivesse presente, olhou para seu reflexo no espelho rachado no chão. Seu rosto estava pálido como papel. Dona Marlene ligou impaciente. Roberto, onde você está? Patrícia e a família dela já estão esperando há meia hora. Não me envergonha. Roberto respirou fundo, tentando juntar os restos da sua força. Já estou indo, mãe. Estou no trânsito. Mentiu descaradamente. Levantou-se do chão com dificuldade. Seu corpo ainda tremia levemente. Lavou o rosto com água gelada, arrumou o cabelo novamente, olhou para a pilha de contas de cartão de crédito e parcelas do carro acumuladas na escrivaninha. De repente, todo aquele luxo pareceu frio e ameaçador. Um medo real começou a rastejar pelo seu coração, mas empurrou para bem longe. Não, estou bem. Só preciso descansar um pouco. Depois disso tudo vai voltar ao normal, murmurou para si mesmo. Pegou as chaves do BMW e saiu, colocando novamente a máscara da confiança e do sucesso. A máscara de arrogância que Roberto usou durante um ano inteiro finalmente rachou e se despedaçou em 1000 pedaços. Alguns dias após o incidente de tontura forte no apartamento, os sintomas voltaram a atacar. Desta vez no pior lugar imaginável. Na frente da mesa de atendimento, ele estava examinando um paciente com problema cardíaco simples. Um procedimento de rotina que poderia fazer de olhos fechados. Já tinha terminado a ausculta, colocado as luvas e estava pegando o estetoscópio. De repente, sua mão começou a tremer incontrolavelmente. Inicialmente foi só um tremor sutil, mas em questão de segundos, o tremor se tornou violento e assustador.
O estetoscópio que acabou de pegar quase escorregou da sua mão. Doutor, chamou a enfermeira. Sua voz contida atrás da máscara cirúrgica. Seus olhos demonstravam confusão e preocupação. O tempo pareceu parar naquele consultório gelado. Roberto olhava para sua própria mão com um horror absoluto. Não conseguia parar o tremor de jeito nenhum. Suor frio do tamanho de grãos de milho começou a escorrer abundantemente das suas têmporas. Tentou buscar uma desculpa qualquer. Essas luvas estão com o tamanho errado. Troca, ordenou rispidamente. Mas quando tentou tirar as luvas, o tremor ficou ainda mais evidente e impossível de esconder. A enfermeira e o paciente se entreolharam visivelmente preocupados. Roberto, o médico de elite famoso pelas mãos firmes e precisas, agora tremia como se estivesse com hipotermia severa. Doutor Roberto, o senhor tem certeza que está bem? Perguntou a enfermeira novamente. Agora seu tom estava claramente ansioso. Eu disse que estou bem, Roberto praticamente gritou, mas sabia que não podia continuar naquele estado. Cancela essa consulta. Me substitui. Passei mal de repente. Refluxo, inventou rapidamente. Saiu praticamente correndo do consultório, deixando um rastro de dúvidas e perguntas na cabeça de todos. Arrancou a máscara e o jaleco no corredor, encostando na parede fria, tentando recuperar o fôlego. Sua respiração estava acelerada e irregular. Isso não era mais cansaço acumulado. Isso não era enxaqueca temporária. Era algo que estava destruindo sua carreira, seu orgulho, seu futuro. Tudo dependia da estabilidade daquela mão. E aquela mão tinha acabado de traí-lo publicamente. Os rumores se espalharam mais rápido que bactéria resistente no hospital. Dr. Roberto tremeu durante o atendimento. Ele quase derrubou o estetoscópio no chão. Ele cancelou 3 consultas particulares importantes hoje. Roberto se trancou no consultório particular, recusando todas as ligações insistentes. Seu ego estava completamente destruído. Sabia que não podia mais ignorar. Tinha que descobrir o que estava acontecendo, mas estava envergonhado demais para ser examinado pelos próprios colegas de profissão. Porém, o medo de perder absolutamente tudo era maior que a vergonha paralisante. Naquela noite marcou um encontro secreto. Não durante o horário comercial, pediu consulta marcada para 9 da noite, muito depois do expediente normal terminar. Engoliu seu orgulho gigantesco completamente e foi até o consultório do Dr. Paulo, chefe do departamento de neurologia da clínica. Dr. Paulo era um médico sênior experiente, quieto, brilhante e extremamente dedicado. O tipo de médico que Roberto sempre considerou antiquado e sem estilo. Ironicamente, agora o destino de Roberto estava completamente nas mãos do Dr. Paulo. Boa noite, Roberto. O que houve? Cumprimentou o Dr. Paulo calmamente, olhando Roberto, que entrou no consultório dele como um ladrão. Doutor. Roberto engoliu seco com dificuldade. Tenho apresentado alguns sintomas estranhos preocupantes. Minha mão treme sem controle. Minha visão fica embaçada frequentemente. Dr. Paulo ouviu atentamente, mantendo o rosto sereno e profissional. Realizou uma série completa de testes neurológicos básicos em Roberto. Deita ali. Segue essa luz com os olhos, fecha os olhos, relaxa completamente. Cada comando parecia uma bofetada humilhante para Roberto. Ele, o médico de sucesso, agora era o paciente obediente e assustado. Após o exame físico detalhado, Dr. Paulo o encarou seriamente. Precisamos fazer ressonância magnética do cérebro e da coluna vertebral urgente, amanhã de manhã cedo. No dia seguinte, Roberto passou por uma bateria extensa de exames com sentimentos misturados entre medo paralisante e negação teimosa. Ficou esperando os resultados no consultório, andando de um lado para o outro como ferro de passar roupa. Dona Marlene ligou repetidamente reclamando por que Roberto não a levou para jantar no hotel 5 estrelas. Estou entediada neste apartamento o dia inteiro, Roberto. Para que serve ter um filho médico bem-sucedido se a vida da mãe continua monótona? Estou ocupado, mãe. Roberto praticamente gritou e desligou o telefone na cara dela. O celular tocou novamente. Desta vez, era Dr. Paulo. Roberto, os resultados saíram. Pode vir ao meu consultório agora? O coração de Roberto encolheu dolorosamente. Com passos pesados como chumbo, caminhou até o consultório do Dr. Paulo. O médico sênior já o esperava.
Na tela grande do computador atrás da mesa estavam os resultados da ressonância de Roberto. Dr. Paulo foi direto ao ponto sem rodeios. Roberto, senta aí. Dr. Paulo girou a tela do computador. Olha aqui. Apontou para vários pontos brancos anormais na medula espinhal e no nervo óptico de Roberto. Isso não é tumor cerebral, também não é AVC. Então o que é? Sibilou Roberto com a voz tremendo descontroladamente. É uma doença autoimune rara e muito agressiva. Seu sistema imunológico está atacando o próprio sistema nervoso central, especificamente o nervo óptico e a medula espinhal. Isso explica por que sua visão está embaçada e sua mão treme violentamente, explicou o Dr. Paulo calmamente. Roberto, como médico, imediatamente entendeu todas as implicações terríveis. Qual é o nome exato da doença? Transtorno do espectro da neuromielite óptica, respondeu o Dr. Paulo. E pelos resultados dos exames, é o tipo extremamente progressivo e agressivo. Se não for tratado rapidamente e adequadamente, pode causar cegueira permanente e paralisia irreversível. O mundo de Roberto desmoronou instantaneamente cegueira. Paralisia. Essas palavras ecoavam ensurdecedoramente nos ouvidos dele. Mas pode ser tratado, não é? Temos os melhores imunossupressores disponíveis no mercado, gritou Roberto em pânico absoluto. Seu instinto de médico foi substituído completamente pelo pânico de paciente terminal. Dr. Paulo balançou a cabeça negativamente devagar. O tratamento disponível aqui no Brasil só consegue retardar a progressão, Roberto. Não consegue parar completamente ou reverter o dano neurológico que já aconteceu. Considerando sua profissão como médico clínico, precisamos de uma solução radical e definitiva. O quê? Qual é a solução? Fala logo. Transplante de células-tronco hematopoiéticas. Vamos resetar completamente seu sistema imunológico. É a única esperança real que você tem de continuar trabalhando como médico. Uma centelha de esperança acendeu em Roberto. Certo, vamos fazer. Quando podemos agendar o procedimento? Dr. Paulo suspirou profundamente. Esta era a parte mais difícil e dolorosa. Esse procedimento específico não está disponível no Brasil para casos autoimunes como o seu. Você vai ter que fazer no exterior, Singapura ou Alemanha. O coração de Roberto disparou novamente. Custo? Quanto vai custar tudo? Dr. Paulo olhou Roberto com expressão de pena genuína. Estimativa conservadora para o procedimento completo, incluindo hospitalização, medicamentos e recuperação inicial. Você vai precisar de aproximadamente 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Aquele número foi como uma marreta invisível atingindo o estômago de Roberto com força brutal. Sua respiração ficou presa na garganta. 3 milhões. Ele não tinha nem 30 mil reais na conta bancária. Todo o seu salário ia para pagar as prestações do BMW, do apartamento luxuoso, dos cartões de crédito de Dona Marlene e do estilo de vida falso. E meu plano de saúde corporativo? Perguntou Roberto com voz fraca, esperando por um milagre. Dr. Paulo abriu outra pasta. Seu plano corporativo só cobre doenças críticas que estão na lista pré-aprovada. Sua doença é considerada rara. E o procedimento de transplante de células-tronco para autoimune ainda é considerado experimental por muitas seguradoras. No máximo, eles vão cobrir o diagnóstico e tratamento paliativo inicial aqui. Talvez uns 300 mil reais. Não mais que isso. Não. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Não é possível. 3 milhões. Ele riu. Uma risada seca que soou como choro desesperado. Dr. Roberto Ferreira, o médico de elite arrogante que me humilhou por não ser do mesmo nível social, agora estava sentado ali completamente falido e com diagnóstico de doença rara que ameaçava deixá-lo cego e paralisado. Roberto saiu do consultório do Dr. Paulo cambaleando como bêbado. Chegou no apartamento luxuoso. Dona Marlene estava confortavelmente sentada na sala, assistindo televisão na tela gigante. Roberto, finalmente você chegou. Já pedi jantar caro pelo aplicativo. Usei seu cartão de crédito. Vamos comer. Roberto olhou para a mãe com um olhar completamente vazio. Estou doente, mãe, disse com voz baixa. Doente de quê? Gripe? Por isso não deve... Não é gripe, Roberto explodiu. Sua voz saiu em grito desesperado. Estou gravemente doente. Preciso de cirurgia no exterior. Vai custar 3 milhões de reais.
A colher que Dona Marlene segurava caiu barulhenta no prato de porcelana. Cara, 3 milhões? Você está brincando? Roberto, de onde vamos tirar esse dinheiro todo? Acabamos de dar entrada no carro novo seu. Não estou brincando, mãe, gritou Roberto ainda mais alto. O pânico finalmente tomou conta dele completamente. Posso ficar cego, posso ficar paralisado numa cadeira de rodas. Minha carreira está destruída e não temos dinheiro. Nada. Estamos completamente falidos, mãe. Falidos. Naquela noite, no apartamento luxuoso cuja prestação ainda tinha décadas para terminar, Dr. Roberto Ferreira, tão arrogante, finalmente chorou copiosamente como uma criança abandonada. Não era por medo da doença em si, mas porque percebeu que não tinha um centavo sequer para salvar sua vida e seu orgulho destruído. O pânico é uma sala completamente à prova de som. Roberto e Dona Marlene agora estavam presos dentro dela. O grito de Roberto, "Estamos falidos", ecoava pelo apartamento luxuoso, ricocheteando nas paredes de mármore importado e nos móveis caros que ainda não tinham sido pagos, voltando para atingi-los com um silêncio ensurdecedor. Dona Marlene, com o rosto branco como papel, foi a primeira a quebrar aquele silêncio sufocante, mas não foi com choro de empatia pelo filho. Não, impossível. Não pode ser verdade, sussurrou Dona Marlene com voz tremendo. Ela não olhava para Roberto, que estava sentado destruído no chão. Olhava ao redor da sala, o quadro abstrato caríssimo na parede, o lustre de cristal importado, a televisão de tela plana de 80 polegadas. Não podemos estar falidos, Roberto. Este apartamento, seu carro, minhas bolsas de grife, tudo isso... Roberto riu. Uma risada seca que soava como gemido de moribundo. Esse é exatamente o problema, mãe. Tudo isso é ilusão completa. Ele se levantou cambaleante, chutando a mesa de centro de vidro na frente dele, fazendo-a ranger e se mover. Este apartamento é financiamento de 20 anos, mãe. Pagamos apenas 10 meses de prestação. O valor de venda agora está muito abaixo do saldo devedor que temos no banco. Se vendermos, ainda vamos ficar devendo centenas de milhares. Seu carro, o BMW que a senhora adora ostentar no grupo das madames. Dona Marlene ainda tentava negar a realidade. O carro, Roberto. Roberto passou a mão no rosto violentamente. É financiamento de 7 anos, mãe. 7 anos completos. Os juros são astronômicos. Mesmo se conseguirmos vender agora, o dinheiro não vai cobrir nem metade do saldo devedor. Dona Marlene não conseguia respirar direito. Ela lembrou das bolsas de grife que colecionava orgulhosa no armário. Seu coração afundou. Metade delas eram réplicas de altíssima qualidade, compradas para poder continuar ostentando no grupo das socialites sem estourar ainda mais os cartões de crédito de Roberto. Eles realmente viviam uma mentira completa. Então o que vamos fazer? 3 milhões, Roberto. Dona Marlene finalmente desabou no sofá caro. Suas amigas, o grupo das madames. Dona Sônia, o marido dela é desembargador federal. Dona Vera, o marido é empresário de mineração. Elas podem ajudar com certeza, não vão me abandonar no momento de necessidade. Aquela esperança falsa brilhou momentaneamente. Dona Marlene pegou o celular com mão tremendo incontrolavelmente. Ligou para Dona Sônia. O telefone foi atendido com tom alegre. Alô, Dona Marlene, que surpresa ligar à noite. Sônia, querida, por favor, preciso de ajuda urgente. Roberto está doente gravemente. Precisa de cirurgia de 3 milhões. Por favor, me empresta. Prometo que devolvo. Dona Marlene começou a chorar histericamente. Houve um silêncio constrangedor do outro lado. O tom alegre desapareceu instantaneamente. 3 milhões? Meu Deus, Dona Marlene, é muito dinheiro. Olha, meu marido está viajando em reunião importante no exterior agora. Não posso incomodá-lo. Eu também estou super ocupada organizando evento beneficente. Depois eu te ligo, tá? Clique. A ligação foi encerrada abruptamente. Dona Marlene ficou paralisada olhando para a tela. Tentou ligar de novo, o número estava ocupado. Ligou para Dona Vera. Chamada recusada. Tentou novamente. Recusada de novo. Ligou para Dona Beatriz. A resposta foi idêntica. Ai, Dona Marlene, estamos também precisando de dinheiro para a reforma da mansão no litoral. Uma por uma, as amigas socialites que antes a elogiavam,
Agora a evitavam como praga bubônica. Dona Marlene jogou o celular no sofá com força. Elas são todas mentirosas, falsas, hipócritas. Roberto olhou para a mãe com expressão de nojo profundo. A senhora só percebe agora que elas só eram suas amigas enquanto a senhora podia ostentar? Igual aos meus colegas, igual a tudo nessa vida falsa. Agora era a vez de Roberto. Ele não podia depender da mãe inútil. Tinha que agir sozinho. Mas seu orgulho de médico bem-sucedido o impedia de mendigar diretamente. Tentou ligar para alguns colegas médicos que considerava próximos. Alô, Marcelo? Desculpa ligar tarde. É o Roberto. Ligou para Dr. Marcelo, outro médico clínico. Oi, Roberto. Que surpresa. Algum problema? Roberto engoliu o orgulho com dificuldade. Olha, Marcelo, tenho uma oportunidade de investimento excelente em imóveis no exterior. Preciso de capital rápido, uns 1 ou 2 milhões. Você tem como emprestar? Ouviu uma risada do outro lado. Uau, Dr. Roberto agora joga no campeonato dos milhões. Eu passo. BMW novo, apartamento novo. Com certeza você tem muito mais dinheiro que eu. Desculpa, doutor. Acabei de dar entrada em casa para minha filha. Estou duríssimo. Boa sorte no investimento. A ligação terminou. Roberto rosnou de raiva contida. Todos achavam que ele era milionário. A ironia era brutal. Tentou ligar para mais 2 médicos. As respostas foram similares. Desculpa, doutor. Não tenho essa grana toda. Desesperado, Roberto engoliu o último pedaço de orgulho que restava. Marcou reunião com o diretor do hospital. Tinha que confessar sua doença. Talvez o hospital tivesse fundo de emergência para funcionários valiosos. No escritório gelado do diretor, Roberto explicou sua situação sem drama. Apenas fatos médicos frios. O diretor ouviu com expressão de genuína compaixão. Doutor Roberto, sinto muitíssimo mesmo. É uma notícia chocante. Claro que vamos maximizar seu plano de saúde corporativo. Mas, senhor diretor, o plano só cobre 300 mil. Preciso de 3 milhões. O hospital não poderia emprestar? Posso descontar do salário por 10, 20 anos. Não me importo. A voz de Roberto perdeu toda a arrogância. O diretor balançou a cabeça lentamente. Doutor Roberto, somos instituição médica, não banco comercial. Não temos verba para empréstimos pessoais desse valor para funcionários, mesmo sendo você. Nossas regras são rígidas. Os 300 mil do plano já é o máximo possível. O restante sugiro que use seus bens pessoais, seu carro, seu apartamento. Aquele tapa doeu mais que o diagnóstico do Dr. Paulo. Bens pessoais, sempre bens. Roberto saiu da sala do diretor com pernas bambas. Estava oficialmente encurralado sem saída, sem amigos, sem colegas, sem instituição, sem bens. Estava completamente sozinho. Os dias seguintes pareciam o inferno na terra. Roberto teve que tirar licença médica forçada. A administração do hospital aprovou rápido demais. Como se estivessem aliviados em afastar um médico com mãos problemáticas, rumores começaram a se espalhar descontroladamente. Os sintomas de Roberto pioraram visivelmente. Naquela manhã, acordou e a visão do olho esquerdo estava ligeiramente embaçada nas bordas. Como se houvesse uma película fina bloqueando, a doença não esperava. Sentou na sala escura do apartamento, cortinas caras fechadas completamente. Dona Marlene trancada no quarto. Se estava chorando ou dormindo, Roberto não se importava. Olhou para o celular na mão. A lista de contatos parecia tão cheia, mas tão vazia ao mesmo tempo. Começou a apagar nomes. Dona Sônia, bloqueada. Dr. Marcelo, interesseiro. Patrícia, interesseira. Apagou dezenas de nomes. A tela agora mostrava apenas nomes essenciais. Família distante no interior que não tinha dinheiro, e sua mão parou ao chegar na letra C. Clarice. Aquele nome ficou parado ali. Clarice, a melhor amiga de Carmen. A única pessoa que possivelmente sabia onde Carmen estava. Carmen, sua ex-esposa comum. Carmen que ele descartou por não ser do mesmo nível. Carmen que ele humilhou chamando de peso morto. Carmen que durante 5 anos foi sua fornecedora incondicional. Uma vergonha avassaladora queimou o rosto de Roberto. Ligar para Clarice era a escolha mais humilhante possível. Era a admissão de derrota total e absoluta. Era a prova de que ele havia falhado completamente. Mas, por outro lado,
Carmen era a única pessoa no mundo inteiro que já lhe deu tudo sem pedir nada em troca. Ele lembrou das minhas últimas palavras naquele restaurante. Vocês vão se arrepender. O arrependimento estava aqui agora. Não era mais só culpa vaga, mas arrependimento concreto que o sufocava, que vinha na forma de diagnóstico de cegueira e paralisia. Olhou fixamente para o nome de Clarice na tela. Sua mão tremia violentamente, parte pela doença, parte pelo desespero. Tinha que tentar. Não havia outra escolha. A coragem que Roberto sempre ostentou, que usou para me humilhar, que usou como escudo de arrogância no hospital, agora encolheu até virar pó microscópico. Olhou para o nome de Clarice na tela do celular por quase 1 hora inteira. Sua mão, que tremia cada vez mais incontrolavelmente, levantava repetidamente para apertar o botão de chamada, depois descia de novo. Cada vez que quase apertava, seus ouvidos pareciam ouvir novamente a risada cínica de Dona Marlene e sua própria voz arrogante. Não somos mais do mesmo nível. A vergonha parecia ácido subindo e queimando sua garganta. Ligar para Clarice era hastear bandeira branca. Era admitir que eu, a mulher comum que descartou, era sua única e última esperança. Enquanto hesitava, seu olho esquerdo latejou novamente. A sombra embaçada na borda parecia mais grossa. O medo da cegueira era muito mais agudo que a vergonha. Respirou fundo. Dane-se o orgulho. Apertou o botão de chamar. O tom de chamada tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Bem quando Roberto achou que Clarice não ia atender, a ligação conectou. Não houve alô. Apenas um silêncio gelado. Alô. A voz de Roberto saiu rouca. Alô, Clarice. Ouviu um suspiro sarcástico do outro lado. Incrível. Você ainda tem meu número salvo, Dr. Roberto Ferreira, tão importante. A voz de Clarice estava afiada como navalha e cheia de ódio, fazendo a coragem de Roberto encolher ainda mais. Clarice, peço desculpas por incomodar tarde da noite. Pedir desculpas? Clarice riu. Uma risada que não soava nem um pouco amigável. Faz mais de 1 ano que você jogou minha melhor amiga no lixo e agora me liga para pedir desculpas? Meio tarde, não acha? Não é isso. Quero saber da Carmen onde ela está. A risada de Clarice parou instantaneamente. O silêncio foi substituído por um tom de voz perigosíssimo. Você quer saber o quê? Cadê a Carmen? Depois de 1 ano inteiro sem se importar se ela estava viva ou morta, você fala sério agora? Seu cérebro de médico ainda funciona? Clarice, por favor, Roberto implorou. O tom arrogante desapareceu completamente, substituído por desespero evidente. Preciso muito falar com ela. É urgente. É questão de vida ou morte mesmo. Vida ou morte? De quem? Sua? Clarice bufou com desdém. Deixa eu adivinhar. Seu dinheiro acabou? Quer que ela financie mais alguma coisa? Ou talvez você ficou doente? Karma te pegou, Roberto? O palpite certeiro de Clarice atingiu como tapa violento. Roberto ficou mudo, incapaz de negar. Eu sabia, gritou Clarice. Sua voz subiu várias oitavas. Aposto que você está em apuros. Eu sempre disse. Você e aquela mãe sua são sanguessugas. Vocês acham que Carmen é banco ambulante que podem procurar sempre que precisam de dinheiro. Não é assim, Clarice. Por favor, me escuta. Roberto começou a entrar em pânico. Não quero ouvir nada. Clarice cortou. Escuta bem, Roberto. Carmen já está feliz. Ela reconstruiu a vida dela do zero. A vida que você destruiu. Ela já te esqueceu completamente. Esqueceu parasitas nojentos como você e sua mãe. Nunca mais ouse incomodá-la. E nunca mais me ligue. Clique. A ligação foi encerrada. Roberto olhava para a tela do celular com horror. Clarice, Clarice, espera. Tentou ligar novamente. O número estava ocupado. Clarice o bloqueou. Roberto jogou o celular no sofá com força. Droga! Andou de um lado para o outro na sala escura, desesperado completamente. Clarice era seu único caminho, e aquele caminho acabou de ser fechado e trancado. Dona Marlene saiu do quarto com o rosto inchado. E aí, Roberto? Conseguiu o empréstimo? Cala a boca, mãe, Roberto berrou. Tudo isso também é culpa da senhora. Se a senhora não tivesse me envenenado constantemente, talvez Carmen ainda me perdoasse.
Por que a culpa é minha? Dona Marlene não aceitou. Você que quis, você que disse que tinha vergonha dela. Aquela briga não levava a lugar nenhum. Roberto pegou o celular novamente. Não podia ligar, mas ainda podia enviar mensagem. Com mão tremendo, combinação de doença e desespero, digitou uma mensagem curta. Clarice, sei que você me odeia. Eu mereço. Mas, por favor, isso não é sobre dinheiro para ostentação. Estou doente grave. Chama-se neuromielite óptica. Preciso de cirurgia de 3 milhões, ou vou ficar cego e paralítico permanente. Dr. Paulo do Hospital Santa Cruz que me diagnosticou. Pode verificar. Não sei mais a quem pedir ajuda. Só quero pedir desculpas para Carmen. Por favor, Clarice, me diz onde ela está. Apertou enviar 2 tiques azuis. Clarice leu. Roberto esperou. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Nenhuma resposta. Sua esperança morreu. Clarice realmente não se importava. Claro que não. Por que Clarice se importaria? Roberto largou o celular com desânimo. Acabou. Fim da linha. Mas 1 hora depois, uma notificação de mensagem chegou. De Clarice. O coração de Roberto disparou violentamente. Abriu correndo. Não era endereço. Não era meu número de telefone. Era apenas uma frase fria. Você acha que Carmen ainda é a mesma de antes? Você acha que ela ainda é a Carmen comum que você podia pisar quando quisesse? Você acha que ela vai chorar de pena ouvindo sobre sua doença? Ridículo. Roberto se sentiu desabar. Clarice só estava zombando dele. Mas então veio outra mensagem abaixo. A Carmen de agora está ocupada demais cuidando da fundação nova dela para lembrar do lixo do passado. Se você realmente precisa de ajuda, procura sozinho. Não seja covarde. A mensagem terminou, mas Roberto ficou preso em uma palavra. Fundação. Fundação o quê? Carmen tem fundação? Carmen comum? O que Clarice quis dizer? Era armadilha ou outra zombaria? Sua mão tremendo pegou o notebook na mesa de trabalho. Seu olho esquerdo embaçado o forçava a aproximar o rosto da tela. Abriu o navegador. O que deveria pesquisar? Fundação Carmen, digitou. O primeiro resultado que apareceu o deixou paralisado. Não era rede social, não era blog pessoal, era um site profissional. Fundação Carmen dos Santos. O coração de Roberto pareceu parar de bater completamente. Clicou no link com mão tremendo. Uma página inicial extremamente elegante e profissional se abriu. Na página principal havia minha foto. Era eu, mas não era a Carmen que ele conhecia. Na foto eu usava um conjunto executivo que caía perfeitamente no corpo. Cabelo cortado na altura dos ombros com penteado impecável. Estava de pé na frente de um prédio moderno, sorrindo levemente para a câmera. Meu sorriso não era mais o sorriso suave de esposa obediente, era sorriso de líder. Sorriso cheio de autoridade, confiança e frieza. Atrás de mim, na parede do saguão do prédio, havia uma placa grande prateada com dizeres: Fundação Carmen dos Santos, legado de bondade, construindo futuros. Roberto rolou a página para baixo com mão tremendo incontrolavelmente. Leu a seção Sobre Nós. Fundada por Carmen dos Santos, autora do livro inspiracional best-seller Renascendo das Cinzas, a Fundação Carmen dos Santos é organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar aqueles que lutam. Autora de livro best-seller, quando Carmen escreveu o livro, continuou lendo. Chegou na seção Nossos Programas. Havia vários programas e seus olhos travaram no programa principal. Programa Luz da Saúde, auxílio financeiro completo para profissionais e estudantes de medicina de baixa renda e cobertura de cirurgias de emergência. O notebook quase caiu do colo dele. Sua respiração ficou presa na garganta. Isso não é possível. É mentira. É pesadelo. Eu, sua ex-esposa que ele humilhou por não ser do mesmo nível, agora era fundadora de uma grande fundação que focava especificamente em financiar profissionais de medicina e cirurgias de emergência. A ironia era tão brutal, tão perfeita que Roberto sentiu náusea. Procurou freneticamente notícias sobre mim. Encontrou dezenas de artigos, entrevistas em revistas de negócios, entrevistas em programas de televisão matinais. Meu rosto estava em todo lugar. Carmen dos Santos transforma a dor em ação concreta.
com royalties milionários do livro Fundação Carmen pronta para formar centenas de novos médicos. Roberto olhou para a tela do notebook e depois para a pilha de contas de dívidas na mesa. Segurou seu olho esquerdo que latejava dolorosamente. Clarice estava certa. Eu não era mais a mesma. Eu era alguém muito, muito além do alcance dele. Eu era alguém que tinha a chave para todos os seus problemas. E eu era a pessoa que Roberto mais machucou no mundo inteiro. A tela do notebook ainda brilhava, projetando luz azulada fria na sala escura. Meu rosto sorrindo com a autoridade da página da minha fundação parecia um tapa mais doloroso que o diagnóstico do Dr. Paulo. Roberto não dormiu a noite inteira. Ficou apenas sentado congelado, segurando os resultados da ressonância em uma mão, enquanto a outra tremia sem controle. Seu olho esquerdo agora doía intensamente. Sua visão estava se estreitando progressivamente. A doença não dava tempo para pensar. A ironia da situação era tão cruel, tão perfeita. A mulher que descartou por considerar inferior agora era a única pessoa no planeta que dedicava a vida especificamente para ajudar casos exatamente como o dele. No quarto, Dona Marlene não chorava mais. Apenas ficava em silêncio. O choque que sofreu foi tão grande que não conseguia mais processar a realidade. Seu grupo de socialites parou de convidá-la. Seu cartão de crédito adicional foi bloqueado por Roberto. Agora estava tão presa quanto Roberto sabia que não tinha escolha. Vergonha, orgulho, arrogância. Nada disso importava se ficasse cego e paralisado. Tinha que me encontrar. Tinha que jogar fora os últimos restos do seu orgulho. Primeiro problema: dinheiro. Não tinha dinheiro em espécie. Todos os cartões de crédito no limite máximo. Olhou para a chave do BMW na mesa. Inútil. Documentos retidos pela financeira. Olhou para o relógio caro no pulso. O único bem que possuía que ainda estava em prestação no cartão. Tirou o relógio. Dane-se, murmurou. Pegou um casaco, cobriu o pijama e saiu apressado. Foi até uma casa de penhores perto do mercado, lugar que antes olhava com nojo. Ali, Dr. Roberto Ferreira teve que fazer fila junto com donas de casa penhorando joias falsas. O relógio caro foi avaliado por muito pouco, apenas o suficiente para táxi ida e volta até o endereço da fundação e talvez sobrar para uma refeição. Pegou o táxi popular, escolhendo a opção mais barata. A viagem até o distrito comercial, onde o endereço da minha fundação estava registrado, parecia jornada para o cadafalso. Ele, que estava acostumado a dirigir seu BMW arrogantemente, agora estava sentado no banco de trás de carro pequeno que cheirava a perfume barato de ambientador. Olhava pela janela, vendo os prédios altos que antes considerava seu playground. O táxi parou em frente ao saguão de um prédio comercial moderno e imponente, paredes de vidro subindo alto. Saguão de mármore reluzente. Acima da porta giratória elegante, havia uma placa prateada enorme brilhando sob o sol da manhã. Fundação Carmen dos Santos. Roberto pagou o táxi com o resto do dinheiro. Ficou parado tremendo na calçada. Isso é real, não é só site, é um pequeno império. Arrumou o casaco amarrotado. Sentia-se como mendigo. Com passos pesados empurrou a porta de vidro. O saguão da minha fundação era completamente diferente do que ele imaginava. Não parecia pequeno escritório de ONG humilde. Parecia mais saguão de hotel 5 estrelas, movimentado, profissional e cheio de energia positiva. Vários jovens de uniforme arrumado, provavelmente bolsistas estagiando, caminhavam rápido carregando pastas. As paredes decoradas com fotos grandes, eu apertando mão de reitores de universidades, eu inaugurando clínica em vilarejo, eu sorrindo cercada de estudantes de medicina, olhando para mim com admiração. O coração de Roberto foi espremido dolorosamente. Tudo isso. Construí tudo isso da dor que ele causou. Caminhou hesitante até a recepção feita de madeira sólida, cara. Uma jovem simpática imediatamente sorriu para ele. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Tem agendamento? A voz de Roberto falhou. Eu sou Roberto Ferreira. Preciso falar com Carmen, com a dona Carmen dos Santos. A recepcionista digitou algo no computador. Desculpe, senhor Roberto Ferreira. Não vejo seu nome na agenda da dona Carmen hoje. A agenda dela está lotadíssima.
Não, não, você não entende. Roberto começou a entrar em pânico. Deu um passo à frente. Sua voz ficou mais alta. É emergência. É pessoal. Fala para ela que é Roberto. Ela vai querer me ver. A recepcionista sorriu. Sorriso profissional que agora parecia escudo de aço. Sinto muito, senhor. Não posso interromper a reunião da dona Carmen sem agendamento prévio. Talvez o senhor possa deixar recado ou então... Eu disse que é emergência de vida ou morte, gritou Roberto. Seu tom ficou desesperado. Sua mão começou a tremer violentamente e teve que esconder no bolso do casaco. Algumas pessoas no saguão começaram a olhar. A recepcionista pareceu tensa. Sua mão quase alcançou o telefone para chamar segurança. Que confusão é essa? Uma voz calma, profunda e extremamente familiar veio da direção do elevador privativo no canto do saguão. Roberto congelou. Reconhecia aquela voz. Virou-se lentamente. Ali parado firme em terno cinza caro e perfeitamente cortado estava Dr. Fernando, meu advogado. Seu rosto permanecia o mesmo, calmo. Mas o olhar atrás dos óculos caros agora era muito mais afiado. Ele não parecia mais advogado pequeno me defendendo como esposa oprimida. Parecia conselheiro jurídico corporativo de alto escalão. Dr. Fernando olhou Roberto. Não havia expressão de surpresa no rosto. Apenas observação fria, ele se aproximou calmamente. Senhor Roberto Ferreira, não esperava que nos encontraríamos de novo. E aqui? Roberto engoliu seco, a vergonha agora misturada com medo. Dr. Fernando, o senhor ainda lembra de mim? Dr. Fernando sorriu levemente. Oh, nunca esqueço clientes que potencialmente renderiam R$743 mil. E também nunca esqueço pessoas que dispensaram essa oportunidade. Ele acenou para a recepcionista. Tudo bem, Vanessa. Eu cuido deste senhor. Dr. Fernando fez sinal para Roberto segui-lo até a área de espera mais privativa. Fileira de sofás de couro confortáveis, Roberto sentou na beirada do sofá, corpo rígido. Então, Dr. Fernando começou, sentando confortavelmente na frente dele, cruzando as pernas. O que exatamente traz o senhor aqui, senhor Roberto? Depois de mais de um ano. Estou doente, doutor. Estou muito doente. Eu sei, respondeu Dr. Fernando sem emoção. Os olhos de Roberto se arregalaram. Como o senhor sabe? Clarice, a melhor amiga da dona Carmen. Ela ligou para a dona Carmen ontem à noite depois que você mandou aquela mensagem. Ela contou tudo, incluindo sobre a neuromielite óptica e a necessidade de 3 milhões. Roberto ficou chocado. Então Clarice havia reportado. Eu sabia que ele viria. Tudo isso já estava planejado. Ele se sentiu como rato entrando em armadilha. Então, Carmen, onde ela está? Sibilou Roberto Esperança, começando a se misturar com medo. Ela vai me ajudar, não vai? Ela ainda se importa. Dr. Fernando não respondeu. Apenas olhou Roberto com um olhar difícil de interpretar. Então estendeu a mão para a mesa de centro entre eles, pegando um folheto grosso e brilhante de uma pilha organizada. Era o folheto oficial da minha fundação. Dr. Fernando não disse nada. Apenas empurrou o folheto na direção de Roberto. A mão de Roberto, tremendo violentamente, pegou o folheto. Abriu devagar. Na segunda página estava claramente impresso a visão e missão da fundação. E na terceira página o programa principal, Programa Luz da Saúde, auxílio financeiro completo e cobertura de cirurgias emergenciais para profissionais e estudantes de medicina. Tudo real. Escrito preto no branco. Roberto levantou o rosto olhando o Dr. Fernando com olhos implorando. Doutor, isso é o programa. Isso significa que Carmen vai me ajudar, certo? Certo? Dr. Fernando se recostou no sofá. Olhou Roberto longamente, antes de finalmente falar com um tom baixo e mortal. Dona Carmen de fato construiu essa fundação para ajudar pessoas. Mas, senhor Roberto, esse programa tem procedimentos. Procedimentos? Quais? Vou fazer tudo. Dr. Fernando sorriu levemente. Ótimo. Então, por favor, volte até a recepção. Para quê? Perguntou Roberto confuso. Para pegar os formulários, respondeu Dr. Fernando. Formulário de inscrição para recebimento de auxílio médico. Você precisa preencher completamente. Anexar declaração de baixa renda da subprefeitura, detalhamento de todas as suas dívidas, laudo médico oficial do Dr. Paulo
E claro, carta de recomendação. Depois, nossa equipe vai avaliar se você é elegível ou não. Roberto congelou. Declaração de baixa renda. Ele, Dr. Roberto Ferreira, teria que pedir declaração de pobreza na subprefeitura. Você, continuou Dr. Fernando, não vem aqui como ex-marido procurando piedade. Senhor Roberto, você vem aqui como solicitante, como pedinte, igual a dezenas de outros solicitantes. Agora, por favor, pegue os formulários. Roberto saiu do saguão imponente da minha fundação com passos cambaleantes. Seu corpo parecia leve e pesado ao mesmo tempo, como se sua alma tivesse sido arrancada. Na mão segurava um folheto e várias folhas de formulário de inscrição que pesavam mais que o diagnóstico do Dr. Paulo. Formulário de inscrição para auxílio médico. Declaração de baixa renda da subprefeitura. Aquelas palavras dançavam na frente dos seus olhos embaçados. Ele, Dr. Roberto Ferreira, cuja foto já foi publicada em revista de saúde interna do hospital, agora tinha que mendigar declaração de pobreza na subprefeitura. Essa era a humilhação em nível que nunca imaginou. Dr. Fernando nem sequer o acompanhou até a saída. Foi deixado para caminhar sozinho, passando pelos olhares curiosos dos funcionários jovens que o viram entrar com Dr. Fernando e agora sair com o rosto pálido como cera. Chegou no apartamento que parecia prisão luxuosa. Dona Marlene imediatamente o recebeu na porta. E aí, Roberto, você encontrou Carmen? Ela vai ajudar, né? Ela ainda deve amar você. Tenho certeza. Roberto não respondeu. Caminhou direto até a mesa de jantar e jogou os formulários em cima da mesa de mármore. Lê, sibilou Dona Marlene e pegou os papéis. Seus olhos se arregalaram ao ler o título do formulário. O que é isso? Formulário? Por que tem formulário? Ela não é sua ex-esposa? Lê a lista de requisitos, Roberto ordenou. Dona Marlene olhou para a lista de documentos necessários. Seus olhos pararam na primeira exigência. Anexar declaração de baixa renda da subprefeitura. A voz de Dona Marlene saiu estridente. O quê? Carmen ficou louca. Ela quer nos humilhar. Ela quer que a gente peça esmola. Ela já conseguiu, mãe, Roberto gritou. Sua voz quebrou. Ela já conseguiu me transformar em mendigo. O que a senhora acha que eu tenho outra opção? Hã? A senhora quer que eu fique cego? Quer que eu fique paralisado numa cadeira de rodas enquanto a senhora me empurra neste apartamento que vai ser tomado pelo banco mês que vem? Dona Marlene ficou muda. Seu rosto pálido. A realidade a atingiu sem piedade. Pega sua bolsa, mãe. Roberto ordenou friamente. Vamos para a subprefeitura agora. Mas, Roberto, vou passar vergonha. A senhora tem mais vergonha de quê? De ir na subprefeitura ou de ser visitada por cobrador de dívida e despejada deste apartamento na frente das amigas socialites da senhora? Dona Marlene não pôde argumentar. Com o corpo tremendo, vestiu a roupa. Colocou óculos escuros grandes e máscara, esperando que ninguém a reconhecesse. A jornada até a subprefeitura foi a mais humilhante das vidas deles. Não podiam pegar o BMW com IPVA atrasado. Tiveram que pegar táxi popular que parou bem na frente do portão da subprefeitura com pintura desbotada. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Funcionários da subprefeitura ocupados digitando, outros cidadãos fazendo fila para benefícios sociais. Eles eram contraste gritante. Dona Marlene com bolsa de grife falsa que tentava esconder, e Roberto, médico jovem cujo rosto começava a ser reconhecido por moradores locais, agora sentados em cadeira plástica laranja rachada. Olha, não é o Dr. Roberto que mora no apartamento Pico do Itacolomi? É sim. O que ele está fazendo aqui? Isso não é balcão para declaração de pobreza? Roberto apenas abaixou a cabeça, apertando as mãos tremendo no colo. Dona Marlene fingiu estar ocupada com o celular, embora a tela estivesse desligada. Quando chegou a vez deles, Roberto foi até o guichê com pernas pesadas. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Preciso de declaração de baixa renda, Roberto disse. Sua voz quase inaudível. A funcionária levantou o rosto surpresa. Desculpe, senhor. Para quem? Para mim. Roberto Ferreira. A funcionária olhou de cima a baixo. O senhor Roberto, que é médico, que mora no apartamento? Estou doente, cortou Roberto. Seu tom subiu. Estou gravemente doente. Preciso de dinheiro para a cirurgia de 3 milhões.
Não estou trabalhando. Não tenho dinheiro. Estou falido. Isso não está claro o suficiente? Me dê o formulário logo. A subprefeitura inteira ficou em silêncio, todos os olhos fixos em Roberto. Dona Marlene quis desmaiar no lugar. Essa humilhação era pior que morte. Depois de processo que pareceu durar uma eternidade, marcado por olhares suspeitos e sussurros dolorosos, um papel valioso finalmente estava na mão de Roberto. Declaração de baixa renda. O carimbo molhado da subprefeitura parecia ferro quente queimando a palma da sua mão. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Sentou na escrivaninha. Sob luz fraca de abajur, preencheu folha por folha do formulário de inscrição da minha fundação, nome do solicitante, Roberto Ferreira. Profissão, médico clínico em licença forçada. Chegou na coluna de detalhamento de dívidas. Escreveu uma por uma, engolindo orgulho a cada traço de caneta. Financiamento apartamento Pico do Itacolomi. Saldo devedor 2 milhões. Financiamento carro BMW Série 3. Saldo devedor 450 mil. Cartão de crédito Banco A, 50 mil e 5 mil. Cartão de crédito Banco B, 50 mil. Empréstimo pessoal, Banco C, 70 mil. O total ultrapassava 2 milhões. Na coluna de bens possuídos, escreveu uma palavra: nenhum. Anexou a declaração de pobreza, cópia de todas as contas de dívida e o laudo médico do Dr. Paulo. Uma proposta completa sobre sua falência e fracasso. Na manhã seguinte, voltou ao prédio da fundação. Desta vez, sua aparência estava pior. Não fez a barba. Olhos vermelhos. Entregou a pasta grossa para a recepcionista Vanessa, que recebeu com sorriso profissional idêntico. Certo, senhor. Seu dossiê foi recebido. Nossa equipe de avaliação vai processar. Por favor, aguarde. Roberto esperou no saguão. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Viu pessoas indo e vindo. Viu estudantes de medicina alegres que provavelmente eram financiados por mim. Bem quando achou que seria mandado embora, Dr. Fernando apareceu do elevador. Senhor Roberto, Dona Carmen vai recebê-lo agora. O coração de Roberto quase saiu pela boca. Era a hora. Seguiu Dr. Fernando como cordeiro para o matadouro. Subiram no elevador privativo até o último andar, o penthouse. A porta do elevador abriu direto para um escritório enorme, paredes dominadas por vidro, apresentando vista de 180 graus da cidade. No centro da sala, atrás de mesa gigante de mogno limpa, estava eu. Roberto parou de respirar. A Carmen que ele via agora não era a Carmen das fotos. Eu era muito mais poderosa. Cabelo preso em coque moderno impecável, vestia conjunto elegante de cor esmeralda, rosto com maquiagem leve mas marcante. Estava lendo algo na tela do computador. Não levantei o olhar imediatamente quando Roberto e Dr. Fernando entraram. Dona Carmen, senhor Roberto chegou, disse Dr. Fernando baixinho. Terminei o que estava lendo, então levantei a cabeça devagar. Meus olhos eram o que mais mudou. Antes eram cheios de amor e adoração. Agora eram frios, calmos e afiados como olhos de águia. Sem amor, sem ódio, apenas cálculo. Por favor, sente, senhor Roberto, disse. Minha voz monótona. Não era mais Roberto, era senhor Roberto. Roberto sentou na cadeira dura na minha frente, sentiu-se como réu. Dr. Fernando ficou parado em silêncio no canto da sala. Já analisei seu dossiê de solicitação, comecei. Minha voz calma, como se estivesse discutindo previsão do tempo. Peguei a ressonância que ele havia entregue. Diagnóstico de neuromielite óptica do Dr. Paulo é válido. Progressivo. Necessidade de 3 milhões confirmada. Já verificamos com o hospital em Singapura, o valor está correto. Abri a próxima folha. E o detalhamento das suas dívidas. Total de 2.625.000. Muito impressionante. Você conseguiu gastar tudo isso em apenas 1 ano. O rosto de Roberto ficou vermelho de vergonha. Carmen, eu peço desculpas. Eu sei que errei. Fui arrogante. Carmen, por favor. Levantei a mão levemente, a palma virada para Roberto. Um gesto pequeno, mas com poder extraordinário de calar Roberto instantaneamente. Senhor Roberto, falei, meu tom ainda monótono. Não estou interessada em seu pedido de desculpas. Isso é assunto pessoal seu e não tem valor nenhum nesta proposta de negócios.
Negócios? Roberto ficou boquiaberto. Claro, esta fundação é entidade legal. 3 milhões é investimento muito grande para salvar uma vida. Minha equipe precisa avaliar se o ativo a ser salvo vale o custo. Roberto sentiu como se tivesse sido apunhalado. Ativo? Você me considera ativo? Claro, você é médico clínico treinado. Você tem habilidades. Seria desperdício deixar você ficar cego ou paralisado. Mas você também tem histórico péssimo de gerenciar investimentos que outras pessoas fazem em você. Aquela frase perfurou Roberto direto no coração. Estava me referindo aos 5 anos que financiei o consultório. Roberto abaixou a cabeça. Estava completamente derrotado. Então qual é a decisão? Você vai me rejeitar? Me recostei na cadeira. Olhei Roberto longamente. O silêncio na sala era esmagador. Não, sua solicitação foi aprovada. A respiração de Roberto escapou. Lágrimas de alívio quase caíram. Carmen, obrigado, obrigado. Prometo que vou. Ainda não terminei. Cortei minha voz ainda gelada. A fundação vai cobrir integralmente os 3 milhões para sua cirurgia em Singapura. Obrigado, Deus. Obrigado, Carmen. E, continuei como se Roberto não tivesse falado, a fundação também vai assumir todas as suas dívidas de consumo no valor de 2.625.000. Roberto ficou boquiaberto. O quê? Carmen, você vai pagar minha dívida do carro, do apartamento? Correto. Não quero que meu ativo seja perturbado por cobradores durante a recuperação. Roberto não acreditava. Isso era mais do que esperava. Carmen, não sei o que dizer. Sou eternamente. Não diga nada porque isso não é presente, falei. Não é caridade, não é piedade. Me levantei da cadeira. Caminhei até a janela de vidro enorme, olhando a cidade abaixo de mim. Isso é bolsa amarrada, contrato de trabalho. Roberto ficou tenso. Contrato de trabalho? Me virei, meus olhos olhando Roberto direto. Olhar que não guardava nenhum amor. Apenas negócio puro. A Fundação Carmen vai investir total de 5.625.000 reais em você. Depois que você se recuperar totalmente, e você vai se recuperar, você não será mais Dr. Roberto Ferreira livre e arrogante. Você será ativo de propriedade da Fundação Carmen dos Santos. Roberto olhou para mim com expressão incrédula. Ativo de propriedade da Fundação? Exatamente. Voltei a sentar na cadeira como se tivesse acabado de fechar negócio normal. Fiz sinal para Dr. Fernando. Dr. Fernando se aproximou carregando pasta de couro grossa preta e colocou na mesa na frente de Roberto. Por favor, leia, Sr. Roberto, disse Dr. Fernando. Esse é seu contrato de trabalho. A mão de Roberto tremendo abriu a pasta. Dentro não era apenas uma folha, mas dezenas de páginas de contrato legal denso, acordo de transferência de dívida e contrato de serviço obrigatório. Comecei a explicar. Minha voz monótona, sem emoção, como lendo o relatório financeiro. 1. A Fundação vai quitar todas as suas dívidas de 5.625.000 em 24 horas. 3 milhões para cirurgia, 2.625.000 para quitar financiamento, carro e todos os cartões de crédito. Roberto engoliu seco. 2. Todos os bens relacionados a essas dívidas, apartamento no Pico do Itacolomi e carro BMW Série 3, serão confiscados pela Fundação como garantia colateral. A equipe do Dr. Fernando vai processar o despejo amanhã de manhã. Você e sua mãe têm hoje à noite para fazer as malas. Os olhos de Roberto se arregalaram. Despejo? Mas onde vou morar? 3. A Fundação vai providenciar acomodação básica para você durante o período de contrato. 1 quarto no alojamento de funcionários da nossa clínica comunitária. 4. Este contrato é obrigatório. Você vai se dedicar como médico sob supervisão da Fundação Carmen dos Santos. Considerando que o investimento total da Fundação em você é 5.625.000 e o salário padrão de médico nas nossas clínicas é 15.000 por mês, então... Peguei calculadora na mesa, apertando devagar. Você está amarrado a contrato de serviço obrigatório conosco por 30 anos. 30 anos, Roberto sentiu fraqueza total. Isso era sentença perpétua. A menos que, continuei como se lesse pensamento dele. Se você trabalhar muito bem, a Fundação tem programa de aceleração para ativos de alto desempenho.
Se você demonstrar dedicação e serviço exemplar em locais remotos, talvez seu contrato possa ser reavaliado. Locais remotos? Sibilou Roberto. Claro, você não acha que vou colocá-lo em hospital chique na capital, não é? Senhor Roberto. Sorri levemente. O primeiro sorriso que Roberto viu, e era o sorriso mais assustador. Você vai ser alocado na clínica serviço médico da nossa fundação em vilarejo remoto, no pé da montanha a 8 horas de viagem terrestre da cidade mais próxima. Roberto abaixou a cabeça. Não tinha escolha nenhuma. Assinar contrato 30 anos em vilarejo remoto ou ficar cego, paralítico e perseguido por cobradores até cadeia, eu assino, murmurou Roberto. Escolha sábia, falei. Empurrei caneta à cara. Roberto pegou a caneta. Sua mão tremia violentamente. Metade pela doença, metade pelo destino que acabou de selar, assinou cada página indicada por Dr. Fernando. Muito bem, falei assim que a última assinatura foi colocada. Dr. Fernando vai acompanhar você ao banco para abrir conta nova em nome da fundação e organizar sua partida para Singapura depois de amanhã. Boa sorte no trabalho, Dr. Roberto. Voltei a olhar a tela do computador, ignorando Roberto completamente. Como se a reunião tivesse acabado e Roberto já não existisse naquela sala. 2 dias depois, equipe do Dr. Fernando chegou ao apartamento Pico do Itacolomi. Dona Marlene, que achava que eu ia amolecer e deixá-los ficar, gritou histericamente. Carmen, você é cruel, isso é nossa casa. Onde vamos morar? Dr. Fernando apenas mostrou ordem de despejo legal. Desculpe, Dona Marlene. A dívida do financiamento foi quitada pela fundação. Conforme acordo, este imóvel agora pertence à fundação. A senhora tem 1 hora para levar pertences pessoais. Dona Marlene, tão arrogante, foi forçada a colocar suas roupas em mala de viagem, testemunhado por vizinhos do apartamento que sussurravam entre si. O carro BMW de Roberto foi guinchado do estacionamento do subsolo. Dona Marlene foi levada de táxi para a pensão mensal apertada e abafada na periferia da cidade, que já havia sido paga pela fundação por 3 meses. Depois disso, ela teria que se sustentar sozinha. Enquanto isso, Roberto foi submetido à cirurgia em Singapura. Tudo correu perfeitamente. A tecnologia de células-tronco conseguiu resetar seu sistema imunológico. O processo de recuperação foi longo e solitário. Não havia Dona Marlene acompanhando, não havia colegas visitando, só havia enfermeira paga pela fundação. 2 meses depois, Roberto voltou ao Brasil. Estava totalmente recuperado. Sua mão não tremia mais. Sua visão estava clara novamente. Mas não era mais pessoa livre. Foi recebido no aeroporto por funcionário da fundação. Recebeu uniforme e camisa simples de tecido com logo da Fundação Carmen dos Santos e foi levado direto para a rodoviária interestadual, 8 horas de viagem em ônibus econômico sufocante. Seguido de 2 horas de viagem em mototáxi em estrada de terra. Finalmente chegou na clínica serviço médico. Um prédio simples pintado de branco no meio de vilarejo, cercado por plantações. Sem ar-condicionado, apenas ventilador. Sem equipamentos sofisticados, apenas estetoscópio, medidor de pressão e medicamentos básicos. Roberto, ex-médico de elite, agora tinha que atender pacientes com tosse, diarreia e mulheres em trabalho de parto com equipamentos precários. No começo estava com raiva, ressentido e se sentindo humilhado. Mas não tinha escolha. Todo dia trabalhava sob supervisão do chefe da clínica, que era rígido. Na capital, Dona Marlene sofria. O dinheiro dos 3 meses acabou. Foi forçada a vender suas bolsas falsas. Ela, que antes me humilhava, agora tinha que trabalhar como diarista, ajudando vizinha no restaurante, lavando pratos apenas para poder comer. Toda vez que via notícias na televisão e meu rosto aparecia como filantropa renomada, Dona Marlene só conseguia chorar em arrependimento sem fim no quartinho apertado da pensão. 6 meses se passaram. Roberto começou a se acostumar. Começou a encontrar algo que faltava na sua vida. Sinceridade. Viu pacientes do vilarejo extremamente gratos apenas porque ele os examinou. Ajudou criança com fratura usando equipamentos improvisados. Percebeu que esse era o verdadeiro significado de ser médico. Não era luxo. Não era status. Certa tarde, um helicóptero pousou no campo do vilarejo, causando alvoroço entre todos os moradores. Roberto, que estava tratando ferida de agricultor, levantou o olhar.
Do helicóptero desci, acompanhada por Dr. Fernando. Vinha para a inspeção de rotina, vesti a camisa de linho arrumada e caminhei entrando na clínica. Vi Roberto, que agora tinha pele bronzeada pelo sol, camisa do uniforme encharcada de suor. Não o cumprimentei pessoalmente. Verifiquei relatórios, livro de estoque de medicamentos e registros de pacientes. Parei na frente de Roberto, que estava acalmando criança pequena, chorando por causa de injeção. A mão de Roberto, que antes tremia por doença e arrogância, agora estava firme e gentil, acariciando as costas da criança. Nossos olhos se encontraram brevemente. Roberto abaixou a cabeça respeitosamente. Boa tarde, Dona Carmen. Relatório diário de pacientes já está na mesa do chefe da clínica. Olhei para ele longamente. Não havia mais raiva nos meus olhos, apenas olhar de chefe para funcionário. Bom trabalho, Dr. Roberto. Mantenha assim. Ainda faltam 29 anos e meio. Me virei voltando para o helicóptero. Roberto observou o helicóptero voando para longe. Suspirou profundamente. Realmente não estava mais no mesmo nível que eu. Eu estava no céu enquanto ele estava na terra. E se essa história tocou seu coração, se você sentiu cada emoção comigo, faça 3 coisas agora. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda essa história a alcançar outras mulheres que precisam ouvir que são fortes, que são capazes, que merecem respeito. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Todo dia eu trago histórias reais de superação, de vingança justa, de mulheres que se recusaram a ser pisoteadas. Você não vai querer perder nenhuma. Terceiro, comente aqui embaixo. Me conta. Você já passou por uma situação parecida? Alguém já te subestimou e você provou seu valor? Ou você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Compartilhe sua história. Vamos criar uma corrente de apoio entre mulheres fortes. E lembre-se sempre, arrogância é dívida com juros altíssimos. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Mas bondade e determinação, esses são investimentos que retornam multiplicados de formas que nem imaginamos. Eu sou Carmen, e essa foi minha história.